Muitas vezes, quando as pessoas vão desenhar dinossauros, elas acabam apresentando algumas manias, né? E uma das que eu mais percebo é em relação a manter os buracos do rosto à mostra nos seus desenhos, né? Isso era uma coisa muito comum durante a época da renascença dos dinossauros, ali durante os anos 90 e 2000, em que muitos paleoartistas deixavam esses buracos, né, com um contorno no seu desenho. Dá para ver isso em muita arte. Só que, atualmente, esse aspecto ele traz uma visão de que o dinossauro está um pouco desnutrido, né, de que na verdade ele está muito magro. E principalmente, as pessoas pensam que para desenhar um dinossauro você tem que apenas contornar o crânio. De certa forma, faz sentido. Os dinossauros eles vão ter uma aparência muito fiel ao crânio porque eles são répteis. E quando a gente observa répteis atuais, como por exemplo os crocodilianos, eles mantêm esse shape normal mesmo do crânio, eles não destoam muito. Mas a gente tem que lembrar também que o conhecimento da anatomia, da aparência dos dinossauros está mudando ao longo dos anos e que muita coisa a gente tem que considerar para trazer volume a esses animais. Então, hoje eu vou trazer um vídeo para a gente entender melhor a anatomia dos dinossauros, no caso os terópodes, porque senão vai ficar muita coisa para eu pesquisar, então eu vou destrinchar cada grupo separado. Vou pegar como base então os terópodes para a gente tentar ver um pouco da sua anatomia e como isso influencia a sua representação, né? Desenhar dinossauro então não é apenas pegar o crânio e contornar ele, pronto, botar o olho ali, o buraquinho do nariz e pronto, você fez um dinossauro. Não, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Vamos lá então. E a primeira coisa, eu vou pegar, no caso, só um dinossauro como exemplo, tá, do grupo dos terópodes, mas isso vai servir para você aplicar em qualquer outro terópode aí que você quiser representar, tá? Mas eu escolhi o Carnotauro, ok? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um pouco de como a gente pode entender essa anatomia do crânio, tá vendo? Então aqui, ó, tem algumas imagens do Scott Hartman, que é um paleoartista e paleontólogo, né? Em que ele mostra pra gente, né, como que a gente nomeia como que o crânio do animal é construído, né? Quais são os ossos que constroem esse crânio e esses buracos que ficam, como que a gente chama eles? Então, todos esses buracos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, na verdade, aqui embaixo a gente está vendo uma anatomia dos buracos, né? Então, ó, esse buraco aqui inteiro a gente chama da fossa anteorbital. Mas no caso, esse buraco aqui é a fenestra. Todos esses buracos a gente chama de fenestra, tá vendo? Ó, fenestra, isso aqui é a fenestra, isso aqui é uma fenestra, isso é uma fenestra, tá bom? E é interessante você prestar atenção que esses buracos, eles têm formatos, eles têm shapes diferentes, né? Se você for pegar, por exemplo, aqui o próprio Carnotauro, olha como o shape dele aqui é diferente, ó. Essa fenestra aqui, que é a temporal, olha como é diferente a do Carnotauro para a do Tiranossauro, que tem esse formato. Cada dinossauro vai apresentar essa aparência diferente em cada fenestra. Olha como a fenestra do nariz do Carnotauro ela é menor do que a do Tiranossauro, tá vendo? Então presta atenção nesses formatos, eles são importantes, né? Outros dinossauros, a do Carnotauro aqui com o T-Rex, ela é até parecida à orbital, né? Ó, elas são até parecidas, mas em outros dinossauros isso vai ser bem diferente. Então vamos lá, primeiro vamos pegar os buracos. A primeira fenestra aqui que aparece então é a fenestra nasal, é onde vai ficar o narizinho do bicho. Depois vem essa daqui que a gente pode contar a fossa inteira mesmo, até porque, por exemplo, o tiranossauro tem essa outra fenestra aqui que a gente chama de promaxilar, né? Pelo que eu estou vendo aqui, promaxilar. E essa aqui é a anterorbital. Por quê? Porque ela fica antes da órbita, que é a próxima fenestra, ó, a órbita onde fica o olho. Então, essa fenestra aqui, fenestra orbital, e essa que fica antes da órbita, ela é a antorbital. Mas, por exemplo, eles têm essa promaxila aqui, o tiranossauro, mas o Carnotauro, pelo menos, eu não consigo identificar aqui nesse crânio. E alguns dinossauros realmente não tem essa promaxila, essa fenestra. Entende? Então, vamos pegar a fossa mesmo. Então, depois vem a fossa antorbital, depois vem a fenestra orbital
E depois vem essa fenestra temporal aqui, ó. Que no caso, quando a gente for olhar também o crânio visto de cima, ele também tem esse buraco aqui superior, tá vendo? Que é a fenestra temporal também. O crânio visto de cima, esses buraquinhos são a fenestra, então, ó, temporal superior. E essa daqui é a temporal inferior, ou temporal lateral, se eu não me engano. Acho que eu já vi esse nome também, temporal lateral. Então, eu vou pegar no Carnotauro. Beleza, pessoal? Estamos aprendendo alguma coisa? Aqui, então, você pode pegar essa imagem do Scott Hartman, né, para identificar, por exemplo, como que esses ossos constroem o crânio mesmo do dinossauro, né? Então, por exemplo, aqui na mandíbula nós temos 3 ossos. Na verdade, eu vou fazer aqui, ó, as fenestras em vermelho. E agora em azul eu vou pegar do crânio, né, os ossos. Então aqui na mandíbula, ó, a mandíbula é essa parte de baixo do dinossauro, tá? Então na mandíbula a gente tem 3 ossos. Os ossos dentários, que adivinha, é onde fica o dente do bicho. Legal, né? Mas isso é importante porque, por exemplo, em Jurassic Park, a gente vê que eles não respeitam essa questão anatômica dos bichos e aí eles colocam os dentes dos dinossauros, ó, até o final da boca, chegando aqui no próximo osso, que é o osso surangular. Então, ó, veja, o dente dos dinossauros ele fica só no osso dentário da mandíbula. Ele não chega até o próximo, que é o surangular, e embaixo do surangular a gente tem aqui o angular, tá vendo? Então são 3 ossos. Se eu for desenhar aqui para vocês, simplificado, ó, seria então, esse é o surangular, esse é o angular e esse é o dentário. Aí aqui tem os dentes e eles não chegam até aqui. E aqui tem a fenestra, ó. Legal, né? Deu para entender? Bem resumido. E a mesma coisa é importante a gente identificar aqui também na parte de cima, que é o seguinte: a gente tem a pré-maxila e depois a gente tem a maxila do dinossauro. É um conjuntão aqui, ó. A pré-maxila e a maxila têm os dentes do dinossauro. O dente do dinossauro não vai chegar até o jugal aqui, por exemplo, ó. Esse é o osso jugal. Tá vendo? Jugal. Ele não vai chegar até aqui. Os dentes, em alguns dinossauros, podem chegar até o final da maxila, por exemplo, ó. Podem chegar até aqui. Se eu não me engano, nos Herrerasaurideus, por exemplo, acho que o Gnathovorax chega, né? Enfim, depende do dinossauro, às vezes chega até o finalzinho, tá bom? Mas ele não ultrapassa a maxila. Os bichos não tem osso, não tem dente no jugal, tá? Então, a gente tem o jugal. Aqui a gente tem a região dos quadratos, quadrato jugal, quadratos. E aqui em cima, ó, a gente tem o nasal, o lacrimal. Eu vou identificar tudo isso no Carnotauro também, tá? Eu vou até trazer a imagem do Carnotauro para cá, pra gente tentar identificar nele também, ó. O pós-orbital, posto-orbital quer dizer, né? Parietal. Então vamos tentar identificar esses ossos aqui no Carnotauro, ó. A pré-maxila tá aqui. A maxila tá aqui. Ó, o jugal. Vocês podem ver que o tiranossauro, ele tem o quadrato e o quadrato jugal, né? O Carnotauro não, ele tem esses ossos fusionados, então é tudo quadrato ou quadrato jugal, não sei qual que seria o certo, mas ele não tem os dois separados, tá? É tudo junto, fusionou. Aqui a gente pode ver então, ó, o osso nasal. Esse aqui é o lacrimal do Carnotauro. Se eu não me engano, acho que essa origem do chifre do Carnotauro eu teria que ver se ela é do pós-orbital ou do lacrimal. Não cheguei a ver essa parte. Mas aqui a gente tem o pós-orbital, ó, a parte que eu estou circulando. E aqui o esquamosal. Para ver que o parietal tá aqui também. Eu tô ensinando o básico, tá, pessoal? Não esperem uma mega aula, não. E aqui, né, o dentário, ó. Aqui embaixo o angular e o surangular. Tá vendo? Então,
Pega essa imagem, tá, do Scott Hartman e tenta estudar crânio, tenta identificar, nossa, onde está cada parte do osso, tá bom? É importante. Tá, e por que eu fiz toda essa introdução, né, agora? Porque agora a gente vai começar a desenhar, e uma dica que eu quero já falar para vocês é, tenha como base o crânio. Por favor, usem referências nos seus desenhos, tá? Eu vou desenhar um tiranossauro, pega a referência do crânio, pega uma foto do crânio como referência, vai desenhar qualquer outro dinossauro, usa como referência uma imagem do crânio ou do corpo inteiro, um esqueleto do corpo inteiro montado, seja em museu, né, que seria os skeletons, né? Quando você pesquisa assim, o nome do dinossauro mais skeleton, geralmente vai aparecer as representações de museus, aquelas montagens do esqueleto em museu. Quando você pesquisa skeletal, com A no final, skeletal, vai aparecer os diagramas, né, esqueléticos, que são aquelas ilustrações que tem a silhueta preta do bicho. E aquelas lá são perfeitas também para você estudar anatomia, para você estudar a dimensão, a proporção do corpo do bicho, tá bom? Então usa isso como referência. Eu entendo que tem gente que desenha na escola, aí não pode usar o celular para ver referência, aí tudo bem, né? Mas você tendo referência, aí vai fazer você conseguir desenhar de cabeça em algum momento em que você não puder usar a referência, tá? Às vezes também a pessoa só quer fazer um desenho rápido, sem ser uma obra-prima, sei lá o que, mas se você quer tirar um tempo para fazer uma paleoarte legal, então se muna de referências, tá bom? Pegue referências do crânio, pegue referências do pé do bicho, do braço do bicho, do corpo inteiro dele. Pega referência de paleoarte também, pega referência de escama de animais atuais para você se basear. Pega a referência dos animais de boca aberta para você entender como que é a boca dos animais modernos, né, dos répteis modernos, por exemplo, tá bom? Então, passado o sermão aí, né? Use referências. Eu estou aqui usando, então, a minha referência do Carnotauro. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é, se você tem dificuldade de olhar a referência e perceber, nossa, mas eu não sei nem por onde começar, né? Não sei como que é a forma do bicho. Tem gente que inclusive acha que o Carnotauro e o Tiranossauro, eles são parecidos, né? Se você for desenhar um Tiranossauro aqui e botar chifre nele, pronto, ele virou um Carnotauro, né? Mas eu vou te dizer que não é bem assim não. Fica muito diferente, tá? Então olha só um Tiranossauro, um Tiranossauro com chifre. Parece um Carnotauro? Não parece, não tem nada a ver. Tá bom? Porque cada dinossauro tem uma aparência de crânio única, tá? Até mesmo os próprios parentes do Carnotauro, os abelissaurídeos aí, eles vão ter crânios únicos, que vão deixar cada um diferente um do outro, tá bom? Não é tipo, o Majungasauro é só um Carnotauro com um chifre no meio. Não, a aparência do crânio do Majungasauro é diferente do Carnotauro. Você tem que prestar atenção nisso. Então, se você quer uma dica, eu recomendo você traçar por cima, tá? Nessa hora pode traçar por cima, mas assim, da forma mais simples possível, só para você ver como que é o formato do crânio mesmo, você entender como que é o shape, né? Então isso aqui é para você ter uma ideia de como que é o desenho do corpo desse bicho mesmo, do crânio desse animal. Então olha, se antes você não conseguir identificar, nossa, mas qual que é a diferença de um Carnotauro para um T-Rex? Agora você percebe, ó, por exemplo, o focinho, ele é muito mais curto do que um focinho de tiranossauro, por exemplo, né? Olha o tamanhozinho desse focinho. E outra, o Carnotauro, então, ele não tem esse shape curvadinho assim, ó, de focinho, tá vendo? Que é o nariz dele, por exemplo, só pra vocês entenderem, né? Ele não tem esse shape curvado aqui, ó. Não é curvado desse jeito. Eu consigo ver agora que ele tem essa parte retinha, e a mandíbula, ela desce quase que reta, tá vendo? É uma curva muito leve. Aí chega aqui, ó, aonde? No jugal, tá vendo, ó? O jugal, ó. Chega aqui no jugal, tem a pontinha. E sobe de novo, ó. Ele tem meio que um sorriso, tá vendo? E aqui, ó, da ponta do jugal, se você traçar uma linha reta, ó, você tem o crânio. O crânio, oh meu Deus. Você tem o chifre. O chifre, debaixo do chifre, você tem a região do olho, tá vendo? Tudo isso eu estou tentando identificar tanto da forma do desenho que eu fiz aqui em cima, quanto da referência aqui do lado, tá?
aqui, ó, o osso nasal. Ele desce retinho, se encontra aqui, aqui vai ser então o nariz dele, ó, bem pequenininho, tá vendo? Aqui, ó, o lacrimal. Eu vou tentar fazer o crânio, tá, pessoal? Tá? Só para quem ainda não entendeu, eu não estou desenhando já o bicho com pele, eu estou fazendo o crânio primeiro, que depois a gente vai para musculatura. Esse chifre não é tão pontudo assim no osso, ele é mais curvadinho assim, né? O crânio no nasal ainda tem essas ranhuras, eu tô vendo. E eu acho, por exemplo, ó, que pode ser um pouquinho mais profundo aqui, ó. Eu posso descer um pouquinho mais, né? A distância do nariz até os dentes aqui, ó, ela é um pouco maior. Então aqui a pré-maxila, o nasal, a maxila até aqui, né? Aí chega o jugal. Vamos pegar aqui o lacrimal não, parietal, né? Parietal, gente, pós-orbital, eu já tô confundindo tudo. Esquamosal. Deixa eu já fazer o buraco da fenestra temporal aqui. Pronto. Ela é mais baixa, né? Tá muito grosso. Tá vendo? Essa região aqui é fininha, ó. Então deixa fininha aqui também. E no esquamosal. Eu sempre tô conferindo a imagem aqui do lado, ó, também. Porque pra decorar os nomes é um pouco difícil, tá? Então, você sempre tá... Eu tô sempre voltando. Pronto. Parte de cima acho que tá boa. Certo, os dentes... São quantos dentes? É importante a gente entender isso, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na maxila. Tá bom, então daqui até aqui eu tenho que fazer 12 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois eu dou uma melhorada. E na pré-maxila são 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Pronto. E agora a mandíbula, né? Que são só 3. Olha aqui, ó. Olha como que é o shape da nossa mandíbula. Então, ó, agora que você contornou, fica mais fácil, né, de fazer esse shape. Aqui a ponta do dentário, do osso dentário, né, esse aqui, ela não é pontuda assim, ó. Tá vendo? Tem gente que às vezes esquece, né, e faz ele pontudinho assim. Tem gente que faz ele mais quadrado. Não é quadrado, ela é curvadinha, assim, ó. Aqui tem a fenestra mandibular, né, e aí se eu quiser... ela é bem grande, na verdade, né? Então aqui o dentário, o surangular e o angular. Pronto. E quantos dentes tem no dentário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu Deus. 1, 2, 3. Ih, tá bom. Pronto, ó, fiz um desenho bem básico. Eu ainda vou dar um liquify para deixar num formato que eu ainda acho que vai melhorar um pouco. E, por exemplo, esse chifre aqui, sei lá, não curti não. Percebe também que o crânio do Carnotauro, ele é bem mais compacto do que o T-Rex, né? O focinho dele é bem mais curto. Nossa, a mandíbula aqui ela pode ser mais grossa. Então, assim, embora tenha algumas semelhanças, não vai achando que, sei lá, né, um tiranossauro com 2 chifres na cabeça vira um Carnotauro. Não é assim. Cada crânio é único. A fenestra anterorbital do Carnotauro ela é bem mais alta, né? Assim na... Será que ficou melhor? Acho que ficou melhor. Ó, essa fenestra aqui, ó, ela é bem mais alta do que a no T-Rex. Só que ela é mais curta, né? A do Tiranossauro ela é mais ou menos assim, ela tem esse shape. E tem a outra aqui, né? Tá vendo? E aqui a gente põe o olhinho dele, né? Tá certo. Então, pessoal, agora a gente vai olhar um pouco da musculatura, tá? Nesse crânio que a gente reconstruiu, para vocês entenderem como é, no geral, a musculatura dos dinossauros terópodes, tá? Mas a primeira coisa que eu vou ter que falar é como que a gente sabe a musculatura desses dinossauros. Então, na verdade, isso ainda é uma questão de estudo, de debate, mas, no geral, os cientistas, eles tentam descobrir quais estruturas são homólogas entre o grupo dos arcossauros atuais, né? Por quê? Os dinossauros, eles são arcossauros.
assim como as aves, que são dinossauros, né, os dinossauros atuais, assim como também o grupo dos pterossauros, o grupo dos pseudosúrquios, que inclui os crocodilianos também, todos eles são arcossauros. Só que no caso, os únicos arcossauros atuais que nós temos, né, os relativos vivos assim, para a gente comparar, são as aves e os crocodilianos. E o que os cientistas fazem? Eles tentam descobrir quais estruturas de tecido mole, no caso de musculatura, tanto as aves quanto os crocodilianos possuem, né, compartilham entre si. Ou seja, eles chamam essas estruturas de homólogas. Quais musculaturas são homólogas entre as aves e os crocodilos? Depois de identificar essas musculaturas, eles tentam então identificar as ranhuras, as rugosidades que elas deixam no crânio desses animais, né? Em qual osso que elas deixam essas ranhuras. Sendo assim, a gente consegue descobrir a posição dessa musculatura, onde ela se ancora, tá bom? Então a ancoragem da musculatura, ela deixa ali algumas ranhuras nos ossos. E depois de descobrir isso, a gente observa essas mesmas ranhuras nos fósseis dos dinossauros. Então, o que a gente sabe de musculatura dos dinossauros, na verdade, é a musculatura homóloga dos arcossauros no geral, tá? Que tanto crocodilo tem quanto uma ave tem e possivelmente os dinossauros também teriam. Faz mais sentido fazer isso do que, por exemplo, observar só as estruturas que os dinossauros atuais, no caso as aves, possuem. Porque, de certa forma, você vai estar cometendo alguns erros se você só se basear nas aves, por exemplo. As aves, elas têm musculaturas que os crocodilianos não possuem, por exemplo. Mas não quer dizer que essa musculatura, ela inclusive pode ser exclusiva das aves. A gente não sabe se os dinossauros têm essa mesma musculatura, né? Então, é mais razoável a gente ver quais das estruturas são homólogas entre todos os arcossauros. E pode ser também que os dinossauros tivessem estruturas de musculatura que nem as aves nem os crocodilianos teriam, tá bom? Que é exclusiva dos dinossauros, que é homóloga entre os dinossauros e não entre os arcossauros. Então, vou aqui no nosso desenho e vou abrir essa imagem aqui, né, de um estudo de 2009 que analisa a musculatura no crânio de dinossauros. E aqui eu separei só a imagem do Majungasauro, né, que é o terópode da imagem. E aqui eu já vou tirar algumas coisas. A primeira é a questão de a musculatura dos dinossauros, ela está presente na base do crânio, tá bom? Os dinossauros então tinham a musculatura nessa região, eles não teriam ela mais para frente, tá? Todos os répteis no geral têm musculaturas para a base do crânio, que são os músculos que abrem e fecham a boca. Nós, mamíferos, a gente tem um sistema de musculatura totalmente diferente. A gente tem músculo no rosto todo. É por isso que a gente consegue fazer caras e bocas. Sabe? Dar um sorriso, né? Fazer, enfim, diferentes expressões. E os répteis não. Porque eles só têm musculatura aqui, ó, na base do crânio. Tá bom? Então, aqui nessa região da narina, eu posso dizer que o que os estudos apontam, né, e o que eu já vi de representações é essas primeiras fenestras aqui, ó, a fenestra nasal, a fenestra anterorbital e abaixo aqui do olho também na fenestra orbital, eu vou pintar de azul porque essas regiões elas seriam preenchidas com o que a gente chama de seios de ar. Seios de ar, seios nasais, né? O nosso crânio... Pessoal, não expliquei direito nessa parte, então tô fazendo esse áudio para tentar resumir melhor. Mas basicamente, essa parte que eu pintei de azul é porque elas não representam a musculatura, né? Elas representam um outro tipo de estrutura que estaria preenchendo essas cavidades dos ossos aí dos dinossauros. Que no caso, eu traduzi aí, né, no literal como seios nasais, seios de ar, né? Porque se você olhar imagens anatômicas aí de reconstruções cranianas dos dinossauros, né, você vai ver essa região aí como marcada como air sinus, né, que eu traduzi como seios de ar, mas elas basicamente representam os seios da face, que são essas cavidades que nós inclusive temos no nosso próprio crânio, e elas são preenchidas por ar, estão relacionadas ao nosso sistema respiratório, a circulação ali da nossa respiração, e que inclusive se essa região ficar inflamada, você vai ter ali um leve incômodo que a gente chama de sinusite. Então, você tem sinusite e provavelmente os dinossauros também teriam. Ou não sei. Que não são músculos, tá? É só pra gente identificar. Por isso que eu pinto de azul. Não é músculo, é uma outra estrutura. E que, enfim, na paleoarte não vai fazer diferença porque o bicho vai estar revestido por pele aqui, ó, e essas coisas não vão aparecer direito.
tá? Com exceção do nariz ali, e dá pra gente fazer dá pra fazer essa região do nariz com um aspecto diferente da escama geral do rosto do bicho, né? Dá pra perceber aquela diferença ali. Mas enfim, o resto... Então agora a gente pode ir pra musculatura mesmo. E o que eu tenho pra falar é basicamente... A base do crânio é onde tem músculo e esses músculos são responsáveis por abrir e fechar a boca. Ok? Então o primeiro que eu vou falar é esse daqui, ó. Eu vou pegar em azul. Tá? Isso aqui é uma visão do crânio. Imagine que cortaram o crânio do bicho ao meio, tá? E você está vendo dentro dele como que é a ancoragem desses músculos internos. Eu não vou ficar falando também de todos os músculos internos, porque na paleoarte não faz diferença. Mas esse aqui faz, e é um detalhe muito pequeno, mas é legal. Que é o seguinte, esse músculo aqui que a gente chama, ó, essa é a sigla dele, MAMEP, que é músculo adutor mandibulares externo profundo, porque ele está mais para dentro do crânio. Mas qual que é o interessante dele? Ele se ancora aqui, ó, nessa fenestra temporal superior, tá vendo? Ele se ancora aqui, ó, nessa região. E ele desce o crânio, ó, desce o crânio até aqui, ó, nessa região do osso surangular, aqui, ó, no surangular, tá vendo? Então, esse músculo, ele dá um certo relevo aqui, ó, também. Já viu a arte do tiranossauro, que ele tem duas bolotas no topo da cabeça? É esse músculo, tá? Então esse músculo vai descendo, se ancora aqui no osso surangular. Ok, mais aqui para baixo tem um outro músculo que ele desce até aqui, ó, a essa fenestra mandibular, tá vendo? Eu vou até tentar separar. Então esse aqui é o músculo adutor mandibulares externos profundo, fica mais para dentro do crânio. E esse do ladinho dele aqui, músculo adutor mandibulares, acho que é, que ele se ancora aqui, ó, nessa fenestra mandibular, tá? Mas o que que acontece? Por cima desses músculos, a gente vai ter o músculo adutor mandibulares externos superior. Eu acho que é superior, tá? Se eu estiver enganado, eu corrijo aí. Ou seja, ele vai preencher tudo isso aqui. Só que ele não chega, ele não se ancora aqui em cima, tá? Aqui em cima ainda é o profundo. Então, ele se ancora mais ou menos aqui nessa região por dentro, tá? Mas ele preenche toda essa fenestra temporal aqui do animal. E ele se encaixa aqui, ó, no surangular também, tá? Então, o outro tá aqui embaixo. O outro tá aqui em cima, tá aqui do ladinho, tá? Só uma partezinha bem pequena dele aparece, tá vendo, ó? Tá vendo que tá aparecendo aqui também? Ó. Tá aparecendo. Mas por que isso é importante? Quando você vê artes desses bichos de boca aberta rugindo, qual que é o shape que essa região ali muscular da boca, quando eles estão de boca aberta, qual que é o shape que eles têm? É exatamente isso, ó. Esse é o shape que tem, ó. O bicho está de boca aberta aqui, né? Tinha muita gente antes que fazia igual Jurassic Park, né? Ensinou pra gente. É esse aqui, ó. Ó, vamos supor que isso aqui é a boca do bicho aberta, tá? Ó, até os dentes aqui pra vocês verem. E aqui, o Jurassic Park ensinou a gente que isso aqui é, sei lá, uma membrana. Não é músculo, parece uma membrana, sei lá. Então a galera representava assim, ó. Vários tracinhos. Né, como se fosse uma membrana. Não, isso é puramente músculo e é revestido, claro, por membrana mucosa. Então ele teria um aspecto muito mais volumoso do que o Jurassic Park mostra pra gente. E o shape que ele teria é justamente esse, ó. Tem um Vzinho aqui, tá vendo? Porque esse músculo aqui, ele é o adutor mandibulares externos profundo, tá vendo? Enquanto esse grandão aqui é o adutor mandibulares externos superior, que é esse daqui, ó. Esse. Tá vendo? Então, deixa eu até fazer uma setinha, ó. Vou escrever as siglas, tá? Beleza? Ok, o próximo passo é esse músculo que é o depressor mandibulares, que ele se ancora aqui no osso surangular, esse osso aqui, ó, tá bom? Ele se ancora aqui no finalzinho e aqui também no occipital, no esquamosal, não sei direito, na verdade, mas dá pra ver aqui, ó, o desenho, né? Então é o depressor mandibulares. E entre esse músculo, ele na verdade, ele é responsável por abrir a boca, tá? O músculo responsável por abrir a boca do bicho.
E entre esse músculo, eu vou desenhar de azul também, tem uma região que não é muscular, mas que aqui é onde tem o encaixe do ouvido do dinossauro, tá bom? Então, se você colocava antes o ouvido do dinossauro aqui, ó, na fenestra temporal, não, aqui é músculo, tá? O ouvido está depois do crânio e entre o depressor mandibulares, tá bom? É aqui que tem o buraquinho do ouvido. E por fim, a gente tem o músculo, né, que ele se ancora aqui, ó, dá a volta e pega na frente. Ele tá por trás, tá? Imagina que esse músculo tá ancorado aqui, mas por trás. Ele dá a volta aqui no bicho e se ancora aqui, ó. É o pterigóides. Ele se ancora aqui no angular, um pouquinho no angular e também no surangular, tá bom? Pelo que eu tô vendo aqui, né, da representação. E o que é interessante a gente pegar? Quando a gente pega, por exemplo, os crocodilianos, eles têm... Já viram o crocodilo que tem uma bolota no pescoço? Aquilo lá é o músculo da mandíbula deles. Aquilo lá é o depressor mandibulares, tá bom? É esse músculo aqui. Só que ele é tão grande, que ele passou a virar uma bolota para trás do crânio. Entende? E assim, não tem como a gente dizer também que os dinossauros tinham essa mesma condição, né? Não tem como a gente saber. Mas esses estudos aqui, eles na verdade são muito conservadores, digamos assim, em relação ao tamanho desse músculo, tá? Isso aqui é uma representação conservadora de como é o tamanho do músculo. A gente não sabe se ele é pequeno desse jeito, se ele podia ser um pouco maior, sabe? Se ele podia ser, sei lá, mais desse tamanho. A gente não sabe o tamanho desses músculos. Então pode ser também que os dinossauros terópodes, assim como os crocodilianos, tivessem esse músculo grande o suficiente para que ele se deslocasse para trás como os crocodilianos. Pode ser, não estou dizendo que é, tá? Então existem representações que consideram ele aqui pequenininho, e isso já dá um volume, né, no nosso animal, né? Se você fosse desenhar o Carnotauro e não considerasse o músculo, você só ia contornar o crânio aqui, né? Agora, considerando o músculo, não, você tem toda essa região aqui, ó, que é a cara dele. Então pode ser, né, que esse músculo fosse pequeno e ancorado aqui nessa região lateral, ou pode ser que ele fosse tão grande em alguns dinossauros terópodes, né, você imagina se é um tiranossauro, que ele acabasse se ancorando, mas se deslocando mais para trás aqui, ó. Como eu gosto de representar um pouco. E é isso. É basicamente esses os músculos que interessam na sua paleoarte para você dar volume ao crânio do dinossauro. Mas aí vem então a descoberta do músculo que não é homólogo dos arcossauros, mas é, ao que parece, exclusivo dos dinossauros, que é a exopária. Na verdade, não é um músculo, é um tecido ligamentar, eles chamam disso. Por quê? A gente não sabe se é um músculo ou se é um ligamento, um tipo de tecido, um outro tipo de tecido que não é músculo, tá bom? Mas o que acontece? Descobriu-se em grande parte dos dinossauros, eles têm ranhuras aqui, né? Fizeram lá cortes microscópicos ali. Eu já não sei os métodos direito desse estudo, tá bom? Mas descobriram que muitos dinossauros têm ranhuras aqui, ó, no osso jugal e também nesse quadrado. E ranhuras aqui também no surangular. Muitos dinossauros. E o que acontece? Eles acabaram, então, propondo, né, que haveria uma estrutura que ligasse essa parte que eles chamam de zigomática. O que é a área zigomática dos dinossauros? É a junção do jugal com o quadrado, tá bom? Essa é a área zigomática, é o jugal e o quadrado. Essa área zigomática aqui, ela teria então algumas ranhuras que seriam indicadores de ancoragem de algum tipo de tecido que se conectava ao osso surangular aqui também, tá bom? Então olha como que o estudo traz, olha, ela aqui no jugal, esse é um crânio de Gnathovorax, e também no quadrado um pouco, ela se ancora aqui e estaria ancorada também no surangular, né? A gente não sabe se é músculo, se é ligamento, mas em terópodes ela teria então essa direção. E veja que a direção muda, ó. Em terópodes ela é assim, né? Aqui para cá. Em ornitópodes também, mas agora nos ceratopsídeos ela é vertical, tá vendo? E nos saurópodes ela é ao contrário, ela é para cá, tá? Então tem que se atentar a isso também. Depende do grupo, esse ligamento se ancorava de maneira diferente.
Mas aqui no caso dos terópodes, o que muda? Basicamente é isso. Só tem mais uma estrutura a mais, entende? Então eu vou fazer aqui, sei lá, de um laranja, só para vocês entenderem o que seria a exopária aqui no Carnotauro, tá bom? É uma estrutura que se ligaria aqui no jugal e também no quadrato e desceria aqui até o surangular. Tá vendo? Isso para qualquer dinossauro. O que significa exopária? Bochecha externa. Então é entre aspas uma bochecha que o animal teria. Vamos pegar aqui também, ó, um tiranossauro. A exopária seria assim, ó. Mas perceba, ela se ancora no jugal mesmo. Ela não está abaixo do jugal. É por isso que algumas representações, ela dá uma diferença. Você percebe um pouquinho de diferença nessa representação. Os tiranossauros, inclusive, eles tinham uma estrutura. Essas ranhuras pareciam ser, antigamente, né, a gente tinha essas ranhuras aqui no jugal do Tiranossauros e de outros tiranossaurídeos, que elas eram indicadores de uma estrutura queratinosa. Aqui, ó, então você vê muita arte de tiranossaurídeo, que eles têm tipo um calombo de queratina aqui, ó, no jugal. Só que agora, esse estudo diz que é possível que eles não tivessem isso, que na verdade fosse a exopária. Então eles perderam esse calombinho, tá bom? E agora tem a presença da exopária em cima, tá? Ela está por cima do jugal, ela não está abaixo. Então o que se implica? Agora eu vou tentar fazer um desenho do Carnotauro aqui, só para vocês verem como que ficaria a questão da exopária. Porque antes a gente fazia, tá? Vocês viram que eu demarquei essa área aqui, ó? Vamos pegar esse desenho de novo que eu aproveitei. Porque esses músculos em específico aqui, ó, eles estão atrás desses ossos, tá vendo? Eles estão atrás desses ossos. Por isso que a gente tem esse traço. Esse traço que define que o músculo está atrás do osso. Só que a exopária, ela está por cima. Vocês entendem? Ela está aqui por cima, ó. Então, os dinossauros agora, eles teriam um volume que não faria com que você desenhasse essa linha de novo. E é isso que muda na paleoarte, entende? Porque a exopária está por cima desse osso agora. Então não tem mais esse traço assim que a gente faz. Tá bom? Vou tentar representar isso nesse desenho aqui, só para vocês verem. Vou tentar deixar bonitinho esses dentes do Carnotauro. Aqui vai ser uma área de gengiva, né? Tem a gengiva embaixo dos dentes. E aqui já vem o lábio. E eu já vou falar como o lábio também pode influenciar nessa representação da exopária. Relaxem. Ó, considerando a musculatura, buraquinho do ouvido, eu só tô puxando o pescoço dele, o babado que ele teria, né? Vou fazer umas dobras de pele aqui, só pra mostrar, ó, esse aqui é o pescoço, tá? Ó, as fenestras a gente não contorna elas, como eu disse no início do vídeo. No máximo, a gente pode fazer aqui, essa região nasal do Carnotauro, tem estudos que indicam, né, que ela era revestida por queratina. Então aqui a gente pode fazer o contorno superior das fenestras e mostrar essa queratina mais evidente também, ó. Eu vou fazer bem simples, tá, pessoal? O chifre dele também, revestido por queratina, podia ficar maior. Ó, o lado aqui, fazer o lado cobrindo mais essa região. Vou fazer umas escamas aqui só para mostrar, ó, tem escamas aqui, tá, pessoal? Então, pronto. Ó, essa aqui é uma alternativa pra gente representar agora dinossauros com a exopária. Mas, perceba, ó, lembra, né? Antes a gente faria assim, né? Pô, antes os dino era assim, né? Era mais da hora. Não, calma. Isso é uma das opções que a gente tem, tá bom? A gente pode duplicar essa imagem e pensar que essa mesma estrutura do lábio, né, que reveste o lábio, ela pode se estender mais para trás aqui também, ó. Essa estrutura do lábio poderia dar sim um volume a essa parte aqui, ó. Tá bom? E fazer com que a exopária, na verdade, não cobrisse toda essa região, né? Talvez por cima da exopária tivesse ali algum tipo de tecido, sei lá, de continuidade do lábio do dinossauro, que trouxesse a aparência antiga dele, tá? Então não se preocupem, ó. De novo, fazer aqui o músculo, o outro músculozinho que ainda tá aparecendo, tá vendo? E por cima a exopária. Pode ser que a exopária
ela ao invés de ser preenchida por pele, né? Como entre aspas eu fiz aqui, né? Tá vendo que, digamos que as escamas que estariam aqui preenchendo o rosto, elas estariam descendo aqui na exopária também. Ou seja, a exopária está revestida pela pele do bicho. Mas aqui eu fiz ela exposta. Então, você pode também tentar representar a exopária exposta, tá bom? Sem problema. E pode ser, inclusive, ó, eu fiz essa pele aqui, cobrindo a exopária, mas deixando os músculos da boca, né, à mostra. Mas pode ser que não. Pode ser também, sei lá, que uma terceira opção é que a pele já chegava aqui em tudo, ó. Né? A pele cobria tudo. Pode ser uma opção também, tá bom? Para você representar. É isso que muda, pessoal. A gente deu volume ao nosso crânio do Carnotauro e aí você pode livremente escolher, né, entre essas opções o que você acha mais interessante. Bom, eu acho que o vídeo já está muito longo, obviamente. Eu vou parar por aqui. E me fale aí se você gostou da exopária ou não. Se você achou que o visual dos dinossauros agora ficou uma bosta, né? E antes era muito mais foda. Mas assim, pessoal, de novo, ó, não mudou. Não mudou quase nada. Tá? A única coisa mesmo que mudou é que agora que você faz essa musculatura aqui, né? Você também tem que pôr a exopária aqui, ó. Pronto. Aí ficou tipo um Y e um traço aqui, ó. Tá vendo? Ficou isso de musculatura agora pra você representar. É a única coisa que mudou. Porque de resto você ainda pode seguir com o plano corporal da boca aí como antes. Tá? Só vai ter aqui agora um novo tracinho que representa a exopária. Tá vendo? É só isso. Beleza, pessoal? Então, obrigado por quem viu até aqui. Espero ter ajudado vocês e beijão. Até a próxima.